Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é João Vitor Verobleski, sou estudante de Psicologia e hoje vamos falar um pouco a respeito do Skinner e a educação. Creio que para quem está acostumado com os vídeos mais voltados para a área da psicanálise no canal, seja um pouco estranho me ver falando da comportamental. Mas enfim, a nossa formação abrange mais de uma escola, nós vemos várias teorias e eu acredito importantíssimo conhecer outras teorias, até mesmo para entender como as outras escolas pensam o ser humano e pensam a mente, a forma de comportamento do ser humano. Então, vamos lá. Bom, Skinner para educação é muito fácil de falar. Isso é o bacana assim dele, porque o Skinner produziu muito na área da educação. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da psicanálise na área da educação, a gente precisa realmente escavar e procurar no meio dos livros do Freud, aonde que ele fala a respeito de educação, de ensino, porque realmente está muito diluído no meio da obra e é muito pouca coisa referente. Já o Skinner ele tem livros voltados especificamente para a questão da educação. Então é muito interessante estudar a educação a partir dele, justamente por essa facilidade de encontrar o material todo sistematizado, todo didático, tudo certinho já. Ele entrega a coisa assim muito pronta, muito tranquila para se ler a respeito dessa temática principalmente. E bom, o Skinner é importante também esclarecer uma questão, que ele foi um dos primeiros a estar trazendo o lado negativo do controle aversivo. Então o Skinner ele produz ali por volta de 1970, ele produz um livro voltado para a educação, se chama Tecnologia de Ensino, e ele ao longo das suas obras questiona o fato de se usar o controle aversivo em relação às crianças. Então ele traz a importância de se levar a comportamental para dentro, ou a ciência do comportamento, se levar o conhecimento do comportamento humano para dentro das escolas, porém ele também traz um certo combate a questões que a gente sabe que eram muito comuns naquela época, de, por exemplo, agressões físicas, onde professores batiam em alunos com régua para disciplinar. E essa disciplina é mais do que questionável e mais do que entre aspas. Claro que também devemos entender que é um outro período histórico, é uma outra mentalidade, então também temos que contextualizar isso. Mas enfim, nessa época o Skinner ele já trouxe questões como, por exemplo, o fato de que diante do controle aversivo, a criança deixa de emitir o comportamento. Porém, na ausência do representante desse controle aversivo, a criança continua no comportamento, porque ela não aprendeu nada. Então, o que o Skinner quer nos dizer com isso? Por exemplo, dos exemplos assim que um professor meu da comportamental utilizou e que creio que seja muito claro para realmente entender isso diante de radar, o motorista anda no limite de velocidade coerente da via. Na ausência do radar, ele não está nem aí para qual é o limite da via, ele vai andar no limite que ele bem entender. Se ele tem o hábito de andar devagar, ele vai talvez andar no limite da via, mas se ele quer andar rápido, ele vai andar rápido. Então o radar não ensina nada para ele. É um controle aversivo, simplesmente. Quando está ali, exerce um efeito. Quando não está, não deixou nada de vantajoso nem de aprendizado. E é isso que o Skinner vem questionar, que nós não podemos fazer isso dentro da escola. Então nós não podemos fazer com que se exerça um controle aversivo acerca do aluno, porque diante desse controle aversivo ele vai cessar o comportamento, mas na ausência desse controle aversivo vai continuar se comportando daquele modo. E aí qual que seria a solução então para o Skinner? É fazer com que esses comportamentos que são esperados do indivíduo, que serão, segundo o Skinner, o ensino é justamente você estabelecer comportamentos para o indivíduo que serão úteis tanto para ele quanto para a sociedade na qual ele está inserida. A solução que o Skinner dá para se incentivar esses comportamentos é através tanto do reforço positivo quanto
de uma forma de você elaborar esses comportamentos de maneira a se tornarem atraentes para aquele indivíduo, respeitando as características de cada indivíduo. Então você respeita as características individuais daquela pessoa, e através dessas características você torna esse conhecimento mais chamativo para ela. E aí, para a forma de ensino, o Skinner nos traz várias questões, entre elas, que já é conhecida de muitos que já buscaram aí a respeito da abordagem comportamental na área de ensino, a famosa máquina de ensino do Skinner. Então a máquina de ensino ela já é anterior ao Skinner, porém ele foi um dos que retomou a ideia dessa máquina de ensino e buscou divulgar ela e buscou trabalhar em cima desse conceito e apresentar o quanto essa máquina seria útil para o uso nas escolas. E a gente sabe que hoje nós temos várias tecnologias, próprio computador, celular, que são muitas vezes superiores à ideia skinneriana da máquina de ensino. Porém, esses recursos não são utilizados. Muitas vezes porque o próprio professor não tem preparo para utilizar esses recursos. Então isso é uma das coisas assim bem complicadas também, que os professores eles não são preparados para o uso da tecnologia e aí acabam se batendo e muitas vezes nem tentando. E outra, que realmente parece haver pouco interesse por parte dos órgãos de ensino de realmente se utilizar de maneira eficiente das novas tecnologias que nós temos. Algumas instituições sim se utilizam, mas ainda são uma grande minoria. Muitas escolas têm a sala de informática, né, a famosa sala de informática, onde levam os alunos lá para ficar jogando joguinhos nos computadores, coisas assim que não tem cabimento nem muita utilidade. Poucas de fato se utilizam do computador de uma maneira eficiente, eficaz para o ensino. Então poucas das instituições de ensino hoje, elas levam realmente o aluno para uma sala de informática para ele aprender a realizar atividades num programa de aprendizado, para ele aprender a fazer pesquisas na internet. Ainda são poucas escolas que fazem isso, infelizmente. Algumas inclusive chegam ao nível de agir como os cursos à distância, aonde você elimina a imagem do professor. Isso está longe de ser a ideia skinneriana de ensino. Bom, referente à máquina de ensino, a máquina de ensino era praticamente um esboço de computador, seria um computador mais antiquado, onde o Skinner defende que haveriam níveis e esses níveis seriam gradativos de uma maneira bem sutil. Então se aumentaria o nível de dificuldade de uma maneira bem amena, então iria se aumentando degrau a degrau, de modo a que o aluno raramente erraria os exercícios propostos por essa máquina. Quando ele respondesse, provavelmente ele responderia certo devido a esse aumento gradativo, ele imediatamente veria que a resposta estava certa, porque a máquina já emitia o resultado na hora, e automaticamente isso, o fato dele acertar a resposta, seria já um fator reforçador, segundo a ideia de Skinner. Essa máquina de ensino, ela propiciaria que os alunos aprendessem cada um no seu tempo. Então os alunos que têm mais dificuldade de aprendizado não seriam apressados pelos que são mais rápidos, e ao mesmo tempo os que são mais rápidos não seriam retardados pelos que são mais lentos. Então cada um poderia seguir na sua própria dinâmica de aprendizado, e caberia ao professor simplesmente ser um intermediador. Então tiraria da imagem do professor essa ideia de detentor de todo o conhecimento, essa ideia de uma pessoa que está ali para emitir luz nos alunos, que seriam seres sem luz nenhuma. Então o Skinner traz uma outra concepção, que o aprendizado ele tem que ser mais autônomo. Então esses sujeitos eles têm que ter uma autonomia de aprender no ritmo deles, e o professor ele tem que ser simplesmente um facilitador. E a gente sabe que essa ideia hoje seria muito fácil se realmente se quisesse implantar, porque com as tecnologias do computador facilmente você consegue passar exercícios diferenciados para cada aluno, consegue estabelecer situações de facilitação de aprendizado. Porém, infelizmente, como dito anteriormente, as instituições não estão investindo muito nessa área.
Enfim, há outras ideias de Skinner em relação à educação. Então Skinner ele traz que a forma como é vista a educação, ela deve ser integrante ao aluno. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o aluno ele deve ser participante ativo do aprendizado e não um participante passivo. O que é participante passivo? É como muitas escolas se configuram hoje. Então o aluno chega, senta na carteira e o professor gospe conteúdo nele. Ninguém tá nem aí se ele gosta desse conteúdo, se é isso que ele quer aprender, se ele tá aprendendo, simplesmente se joga o conteúdo para ele. E isso é uma grande crítica que o Skinner faz, porque ele diz que se o aluno não é participante da construção do que ele vai aprender, ele não tem interesse no aprendizado. Então, o que acontece? Skinner diz que para o aluno se sentir parte daquele aprendizado e para ele realmente se interessar em aprender, é necessário que ele auxilie na construção daquele conhecimento. Então é preciso que ele aprenda o que ele quer aprender, que o professor ele se dedique a ou ensinar ao aluno o que ele deseja aprender, ou então a estar disponibilizando para o aluno o conteúdo de uma maneira que seja atrativa para o aluno. Porque se ele não se atrair e se ele não se sentir parte daquele conteúdo, o conteúdo não fará sentido para ele e ele dificilmente aprenderá. Outra questão que o Skinner nos traz é que é importante que o aluno ele tenha um feedback imediato dos seus atos. Tanto é que uma das vantagens que ele traz da máquina de ensino, que seria você já ter se a resposta está certa na mesma hora que você responde. Por quê? Porque o Skinner diz que esse período entre a resposta e o incentivo, o reforço, se ele for muito longo, fica mais difícil de você assimilar que aquele reforço é oriundo desse comportamento que eu me emiti que era esperado. Já quando as coisas vêm muito lá próximas em tempo, mesmo em espaço, é muito fácil de você parear as duas e assimilar, não, eu estou recebendo isso porque eu emiti esse comportamento que é o esperado de mim. E isso fará com que você tenda a repetir mais esse comportamento. E aí, o reforço positivo ele pode ser várias coisas. Então ele pode ser desde um muito bem, parabéns, você realizou a atividade da forma que era esperada, como também pode ser reforçamentos de por exemplo, realmente premiações, coisas do gênero, que também existe uma crítica a respeito, porque você acaba direcionando o aluno para ele mais fazer em função da premiação do que necessariamente em função do aprendizado. E aí, dificilmente, se você retirar essa premiação, ele vai encontrar outro estímulo. Já quando você, por exemplo, parabeniza um aluno por ele ter acertado um exercício, mesmo que você não o parabenize novamente na próxima vez que ele acertar, o fato dele ter acertado já é recompensador para ele. E isso provavelmente já vai reforçá-lo a permanecer no comportamento esperado. O Skinner ele traz várias formas de se possibilitar o ensino. Então até uma professora minha ela brincou que muitas vezes se espera dos autores que eles têm uma coisa muito didática, muito prontinha, e a grande maioria deles não tem, e isso acaba frustrando algumas pessoas quando vão ler as obras, porque ele não traz claro, é isso e isso que é para ser feito. Já o Skinner é bem diferente, ele traz já tudo prontinho ali, tudo sistematizado o que deveria ser feito para funcionar na questão do ensino, tanto em casa quanto no ensino formal nas instituições. Então, outra coisa que ele traz referente ao ensino, além da participação ativa do aluno, é a questão de o aluno ele ser exposto ao conteúdo para o qual ele está pronto para receber. Então ele não ser exposto a um conteúdo muito superior ao nível de dificuldade que ele dá conta. Assim como também ele nos traz a ideia de um aprendizado gradativo. Então tanto na máquina de ensino quanto no próprio conteúdo fornecido na escola, ele nos traz a ideia de que o conteúdo deve ser do mais fácil para o mais difícil, sistematizado de uma maneira mecânica de forma que o aluno inicie no mais fácil, vá para um pouquinho mais difícil, um pouco mais complexo, mais, até estar pronto para realmente enfrentar os conteúdos de nível de complexidade máximos. Então,
essa ideia de organização e sistematização que parece óbvia, mas como uma professora minha sempre diz, às vezes o óbvio é esquecido. Então, infelizmente, nem sempre o que é para ser óbvio realmente é visto de maneira tão óbvia. Creio que isso é um resumo. Obviamente existem muito mais coisas para serem trabalhadas do Skinner na educação. Nós poderíamos ver, por exemplo, uma autora que é a Batista. Ela tem um livro sobre lideranças, formas de lideranças dos professores, que é muito interessante, que inclusive eu já falei a respeito dele no canal e que a gente poderia estar explorando mais em relação ao Skinner. Poderíamos estar explorando muito mais esse tema, mas realmente a minha proposta aqui inicial é dar apenas uma introdução básica da ideia do Skinner na educação. Se eu ver que é de interesse dos usuários do canal saber mais a respeito desse tema, aí posteriormente eu faço um material um pouco mais complexo, um pouco mais completo, com mais conteúdo, com citações diretas do próprio Skinner. Eu elaboro algo mais trabalhado, se realmente isso despertar o interesse de vocês. Muito obrigado por assistir este vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei, deixe comentários no setor direcionado a comentários, principalmente se você quiser que esse tema seja mais explorado. Então hoje eu trouxe de maneira superficial um pouco sobre as ideias de Skinner, mas eu posso ainda explorar isso de uma maneira muito mais completa, caso seja do interesse de vocês. Até mais, até um próximo vídeo.